Vamos lá então, Daniel. Assim, ó, nós ainda temos um pico bastante alto de infectados diariamente, né? Embora nos últimos dias tenha ocorrido uma estabilidade e até uma diminuição no número de casos, mas ele estabilizou ou diminuiu, ele ficou muito alto ainda o número de infectados. Passa de 500? Então, assim, o que a gente nota? Talvez a gente tenha chegado lá no auge do pico dessa nova variante da Omicron, né? Mas ainda é cedo para a gente falar, né? Nos preocupa que logo em seguida teremos aí o feriado do Carnaval, muita gente viajando novamente, e temos medo que se repita tudo o que aconteceu no final de ano aí, e Natal, final de ano, enfim, onde muitas pessoas viajaram, né? E explodiu assim de vez o índice de contaminação. E não foi só aqui no Lagoa Vermelha, foi no Brasil todo, né? E se repete, eu sempre falo assim, quando a gente conversa, que tudo que ocorre no Brasil é um reflexo, é uma repetição do que já ocorreu na Europa. Já ocorreu dias atrás, exatamente, meses atrás na Europa. Então o que a gente vê hoje na Europa? Países retirando todas as restrições, né? Não mais exigindo a utilização da máscara, não cobrando mais passaporte vacinal, né? Em compensação, alguns países endurecendo um pouco mais as restrições. Então ainda é um pouco cedo, mas eu sou muito otimista quanto a esses números, sabe? A impressão que a gente tem é que tem mais dado alta do que entrado novos casos. Então a gente tem que ficar no aguardo, né? Ainda é um índice de contaminação bastante grande. Se eu pudesse dar um conselho assim específico para cada pessoa, continue se cuidando, né? Embora essa nova variante ela seja bem menos agressiva do que as outras, ela causa todo um transtorno, né? Na saúde mental das pessoas, na saúde física e também na saúde do bolso, né? Eu ia dizer, a saúde financeira também é atingida. Exatamente, você imagina assim um profissional liberal aí ficar 7, 10 dias sem poder trabalhar, né? Eu isolado. Conversava, doutor Eloir, com algumas pessoas que contraíram o vírus e que tiveram que ficar em casa por 7 dias, 10 dias, dependendo de cada quadro, cada situação. São 10 dias sem poder trabalhar, sem entrar recursos, sem poder entrar aquela grana, aquele dinheiro. E aí? E você veja esse impacto assim nas pessoas que são autônomas, né? E também nas empresas. Você veja que se essa pessoa ficar afastada, a empresa vai deixar de produzir aquela produção que aquela pessoa fazia. Né? Então você vê que há um impacto financeiro também, né? O que eu tenho para falar muito para as pessoas também assim que não nessa nova variante não há uma grande necessidade de consultar, né? O que a gente tem feito? Você vê assim, ó, nós pulamos de 0 casos no final de dezembro ali para 100, 200, 500, 600 casos, né? Exato. Então não existe saúde pública que suporte esse aumento. Então não tem como a gente atender, providenciar consulta para todas essas pessoas. E paralelo a isso, né, Daniel, a gente teve perda de médicos por afastamento, né, que se contaminaram. Tinha médicos em férias, profissionais das unidades em férias. E perdemos ainda profissionais devido a questões particulares deles, né? Você veja no SF do bairro Rodrigues, nós perdemos os 2 médicos que estavam trabalhando lá. Do dia para a noite, né? Uma médica passou na residência, teve que ir até a cidade de Pelotas para fazer a sua inscrição para a residência, que era presencial. E o outro profissional foi chamado para o Exército, né? Também assim em cima do laço, não tem muito o que a gente fazer. E médico é um profissional que você não contrata do dia para a noite. É muito difícil. Nessa época do ano aqui, né, nessa pandemia, a gente viu a escassez dessa mão de obra, desse profissional. Então não é muito fácil. A gente leva às vezes 2, 3 dias para poder conseguir encontrar um profissional para substituir. Então, o que a gente tem relatado para as pessoas? Aquela pessoa que positivou, inclusive a gente fez um folder, né? Positivei agora, né? Se você positivou, né, você precisa de um atestado, entre em contato com a sua unidade para fazer o atestado, vai ter que ter a notificação. A notificação, quando o teste é feito numa unidade básica de saúde, ela vai direto para a secretaria. Quando é feito numa farmácia também, eles nos enviam, nós teremos essa notificação lá. É obrigatório, né? Compulsória essa notificação. Certo. Então a pessoa pode requerer seu atestado para ficar em casa. E aí avaliar os sintomas. Se você está com sintomas leves, né,
ficar em casa, se hidratar bem, alimentação boa, se isolar, né, usar uma medicação de repente para algum tipo de sintoma mais leve, uma dor, tá com dor no corpo, tá com um pouquinho de febre, não havendo a necessidade assim, de procurar o auxílio médico de imediato. Agora, a pessoa está com um quadro mais grave, a febre não cede, está com muita dor, cansaço, falta de ar. Aí sim é hora de você tem que procurar, né? Você tem que procurar, porque daí talvez precise entrar com uma outra medicação de suporte. Lembrando que não há ainda, né, uma medicação específica para o Covid. Há várias medicações que a gente tem utilizado que são paralelas que auxiliam na recuperação, né? Mas não são específicas dessa doença. Então, assim, pedir essa colaboração para a população, né, que logo vai estar se normalizando a questão também das consultas, né, e que nós conversávamos antes das outras doenças que ocorrem, né, então, assim, nós temos que abrir os olhos e prestar atenção que, afinal de contas, não é só a Covid, claro que é o centro, que é o que tem nos chamado mais atenção, até por uma massiva informação das mídias de todos os centros, né, e uma informação das mídias mundiais. Então hoje é difícil que você abra o jornal ou veja qualquer noticiário que não se fale de Covid. Não tem algo relacionado. Exatamente. Então é bastante complicado, mas a gente tem que abrir o olho com outras doenças também. Secretário Eloir,